Vocês já tiveram curiosidade de pensar como os escritores tiveram ideias para construir os personagens e criar seus livros? Provavelmente não, né? Mas não tem problema, porque eu tenho curiosidade por vocês. E hoje eu vou falar então sobre como a Mary Shelley teve a inspiração para construir esse personagem e esse livro que se tornou um clássico e influenciou as gerações desde que ele foi lançado. Bem, para início de conversa, ela era casada com o Percy Shelley, que era já um escritor, um intelectual mais velho que ela, e que vivia estimulando para que ela tivesse também uma produção, porque afinal de contas, ela era filha de 2 intelectuais e vivia nesse ambiente de ideias e discussões. E ela era também filha de 2 intelectuais. O mundo dela girava, era alimentado por intelectuais e discussões sobre ideias e sobre criatividade. E vamos lembrar também que ela viveu numa época logo após o início da Revolução Industrial. A ciência estava se desenvolvendo, trazendo muitas explicações, desmistificando uma série de coisas, era tido assim como a resolução de todos os problemas do mundo. E ela, com o marido, foram passar umas férias na Suíça, junto com ninguém menos do que Lord Byron e mais alguns amigos. Eles estavam em casas vizinhas, na verdade. E como foi um período que choveu muito, eles não tinham nada para fazer, começaram a ler os livros que havia na biblioteca da casa. Entre esses livros, tinha um livro alemão sobre fantasmas, histórias de terror, que eles começaram a ler, e aí tiveram a ideia de que cada um deveria escrever a sua própria história de terror. Só que a Mary Shelley não teve nenhuma inspiração, e ficou dias ali debatendo e não tinha nada para escrever. Até que num dia, eles tiveram uma discussão sobre que a ciência ia acabar descobrindo a origem da vida e de repente começar a criar a vida. E isso impressionou tanto a Mary Shelley que ela foi dormir aquela noite e não conseguiu. E começou a ter visões de uma criatura horripilante, de olhos amarelados, que ficavam fitando o seu criador, um homem, um cientista, pelas cortinas da cama. Ela ficou tão apavorada com essa visão que ela não conseguiu dormir. E foi exatamente a partir dessa visão que veio toda a história da criação do monstro de Frankenstein, que ela escreveu a princípio como se fosse um conto, e depois ela reescreveu aumentando mais até se tornar o romance. E ela fala exatamente sobre o lado moral de você brincar de Deus e querer criar uma vida do nada. E quais são as consequências e qual é a responsabilidade da pessoa. Esse é um dos debates bem interessantes que é trazido aqui nesse livro. Eu vou trazer o trecho da introdução que ela mesma escreveu e ela fala o seguinte: a invenção, devemos admitir humildemente, não consiste em criar do nada, mas do caos. Os materiais devem, em primeiro lugar, ser concedidos. Ela pode dar forma a substâncias disformes, negras, mas não pode trazer à existência a própria substância. E é exatamente essa a linha principal deste livro aqui. A história de um cientista que se empolga por demais, cruza certas linhas de moralidade e cria vida. E depois essa vida se torna um grande problema. Gostou do conteúdo? Então curte e me segue aqui.